Queridos irmãos e amigos, bem-vindos aqui à nossa página da Igreja da Vila São José, aqui em São Carlos, para juntos mais uma vez estudarmos a Palavra de Deus, conversarmos um pouquinho sobre a nossa fé e nos prepararmos mais e mais para o céu. Como de costume, você chega aqui, deixe seu comentário, o seu boa noite. Caso tenha algum pedido ou agradecimento especial que queira que nós estejamos orando, também escreva, que no final do nosso estudo, da nossa palestra, nós estaremos fazendo essa oração toda especial. Na semana passada, nós tivemos aqui um problema com a nossa transmissão, por algum motivo as coisas não funcionaram bem, e eu peço que, como de costume também, você escreva como que está a qualidade da imagem, do áudio, e me dá aí um feedback se está tudo bem. Beleza? Quero dar boa noite aqui para o Julian, que está aqui conosco. Um abraço para você, toda a sua família também, para a Luzia. Deus abençoe vocês. E conforme os outros forem chegando aqui, eu vou desejando também aqui o meu boa noite. Eu quero, antes de nós iniciarmos aqui, falar rapidamente, relembrar um pouquinho do que nós estamos vivendo e de quais são nossos contextos aqui, tanto do estudo de hoje, quanto do que está correndo também em nossas igrejas. No próximo sábado, dia 10, nós teremos na igreja do Santa Felícia a nossa reabertura ali da igreja, um teste que nós estaremos fazendo e tudo mais. Então, vejam só, eu enviei para vocês no domingo um link para fazer então a sua inscrição ali para participar do próximo culto. Então veja, Moisés, justamente com o ancianato da igreja, a equipe de diáconos e diaconisas e outros líderes estão se desdobrando para que ali no sábado tenhamos então um culto sendo realizado seguindo todos os protocolos que o Estado, o município passou para nós. Então, uma coisa que é muito importante vocês entenderem é o seguinte: pela listagem que já foi nos mandada, praticamente estamos com todos os lugares ali já ocupados. Então, se por acaso você quer ganhar um pouco de tempo e não chegar na igreja e talvez ter o desgosto de encontrar ela já com as portas fechadas, dá uma ligadinha para o Moisés, vê como que está aí a listagem das pessoas para participar do culto, para que você não chegue lá de surpresa e tenha a surpresa de infelizmente não poder entrar na igreja naquele momento. Mas se mesmo assim isso acontecer, não fique chateado, não fique triste, nós vamos pegar o seu nome ali na hora e no sábado seguinte então você terá o seu lugar ali também dentro do culto, dentro dos bancos da igreja, tá bom? Não se esqueça da sua máscara, do teu álcool em gel, de levar a sua garrafinha de água, porque o bebedouro vai estar desativado, e também vá ali com uma roupa legal, bem à vontade, para que dentro ali do calor que nós estamos vivendo, né, você também dentro da igreja não passe ali um sufoco além do necessário, tá bem? E claro, queridos irmãos, vamos ter o cuidado com o distanciamento social, com o bom trato, vamos fazer aquela saudação JA, né? Fazer aquele maranata dos desbravadores, que isso já é bom demais. Só o fato de ver uns aos outros vai dar uma força também. E na igreja do Munique, a reabertura não será mais esse sábado. Foi então adiada para o dia 17. Então você que faz parte da igreja do Munique, também entre em contato com o Salvador, com o Rogério, com o Reinaldo e conversa ali com eles então para nós combinarmos a reabertura no dia 17, seguindo os mesmos protocolos que a igreja de Santa Felícia vai estar seguindo. Tá bem? E a Vila São José e Ibaté, logo mais também reabriremos, mas por hora continuaremos aqui com as lives. Tá bem? Tá chegando mais umas pessoas aqui, a Ana e Divaldo, uma boa noite para vocês. Obrigado, Julian, pelo retorno, tá tudo certo. A Camila, o Rafael está por aqui também, o Lincoln, a irmã Raquel, a Alice, a irmã Clarice, que Deus abençoe a todos vocês. E hoje nós vamos dar continuidade estudando então o segundo mandamento. Então quero convidá-lo para que você pegue sua Bíblia e abra ela em Êxodo, o capítulo 20. E nós estudaremos hoje o segundo mandamento. Então enquanto você abre, até antes da oração, só explicar para aqueles que estão chegando aqui a primeira vez como tem sido aqui nossos estudos às quintas-feiras. Então,
Já há algum tempinho nós começamos aqui um estudo sobre os 10 mandamentos. Tivemos um estudo, na verdade, fazendo uma introdução sobre os mandamentos. Depois estudamos no sábado o primeiro mandamento e hoje o segundo mandamento. Então, se por acaso você perder algum deles, fique tranquilo. Aqui na nossa página, dentro da aba de vídeos, você pode ali assistir essas palestras e recapitular todo o contexto que nós estamos aqui estudando. De maneira bem rápida, o que eu posso mostrar para vocês e dizer é que os mandamentos, eles continuam em vigor. Eles fazem parte daquilo que é a vontade de Deus, o próprio caráter de Deus. E se eu a cada dia quero me parecer ainda mais com Ele, mais parecido com Cristo, parecido com meu Deus, eu devo colocar esses mandamentos, então, em prática também em minha vida. É claro que tudo isso eu só consigo executar pela graça que Ele me concede, pela certeza da salvação que temos em Jesus Cristo e também pelo seu poder, que movidos, então, pelo Espírito Santo, podemos a cada dia nos preparar mais e mais para o céu e preparar outras pessoas também. Então, em nenhum momento a lei foi abolida, a lei é eterna, porque nosso Deus também é eterno. E no primeiro mandamento, nós vimos que ele é o link entre todos os outros mandamentos, entre a ideia da lei de Deus e como então viver essa ideia. Porque se nós temos o nosso Deus como o único Deus e nenhum outro Deus diante dele, não há sentido buscar orientações em outras coisas. Pelo contrário, eu só vou seguir a orientação dele, aquilo que é a sua vontade. Então, quando eu quebro ali o texto que nós lemos de Tiago, né, falou muito sobre isso, quando eu quebro um mandamento, eu quebro todos. Mas o primeiro mandamento, ele dá esse sentido aos demais mandamentos. E hoje, quando estudarmos o segundo mandamento, vamos falar um pouquinho sobre adoração e conduta de vida. Então, quero convidá-lo a você fechar seus olhos, vamos orar e logo em seguida vamos ler aqui o texto bíblico. Oremos. Amado Pai Celestial, nós estamos agradecidos por hoje estarmos aqui, conversando um pouquinho, batendo esse papo. E sou muito grato a Ti, ó Deus, porque hoje, por enquanto, está tudo certo aqui na nossa live, sem interferências, tudo correndo da melhor maneira possível. E que continue assim, para a Tua honra e para a Tua glória. E que cada pessoa que chegar aqui para fazer esse estudo possa aprender um pouco mais de Ti. Pegar essas habilidades, esse conhecimento, torná-los práticos também na sua vida diária e dessa maneira possamos ser um testemunho fiel daquilo que é a Tua vontade. Por favor, ó Deus, perdoa nossos pecados, cuide de nossos familiares, é que eu peço em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, vamos ler aqui capítulo 20, o verso 4 em diante. Antes de ler, chegaram mais algumas pessoas, a Márcia está aqui também, Elisiane está aqui conosco, seja bem-vinda. A Edna também está conosco. Deus abençoe a todos vocês. Verso 4 diz assim: Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás e nem lhe dará culto, porque eu, o Senhor, sou teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Este é, então, o segundo mandamento. Quando nós lemos esse mandamento e estudamos sobre ele, nós tiramos aqui 2 princípios muito importantes que são a base desse mandamento. O primeiro princípio é sobre adoração. E o segundo é sobre conduta de vida e as consequências de nossas ações. Então, esse segundo mandamento, ele vem então explicar para nós e dar a essência dentro desses 2 objetivos. Eu quero começar falando sobre a parte da adoração. Então, veja bem, quando nós traçamos aqui o aspecto da adoração, é claro que em 2, 3 versos, Deus ele não explicaria totalmente como ele gostaria de ser adorado. A liturgia de um culto, os elementos que estariam ali presentes, como isso deveria ser feito. E tudo isso depois é mencionado e ensinado justamente na sequência do livro do Êxodo, também numa grande parte nos livros de Levítico e Deuteronômio. Ali nós encontramos o santuário, como que eram feitas as festas, como que era ali as formas de adoração e como tudo deveria proceder, tintim por tintim. Então, o mandamento, ele nos traz a ideia de
sim, o princípio da adoração, mas ele trabalha mais aquilo que Deus gostaria que o homem não fizesse no aspecto da adoração. E aí então, em sequência, diante de todos os livros, daquilo que ele passou para Moisés, ele mostrou então o que seria uma adoração agradável diante dos seus olhos. E esse elemento é um elemento extremamente importante, no qual nós já debatemos aqui várias e várias vezes. Quando eu falo sobre, até mesmo fazendo esse link da conduta de vida e as decisões que nós tomamos, muitas vezes, quando nós adentramos dentro do aspecto da adoração, nós querendo realmente fazer o bem, acabamos tomando decisões erradas, que não agradam ao nosso Deus. Então, muitas vezes, dentro da igreja, talvez você já tenha vivido alguma falácia desse tipo. Às vezes nós chegamos e conversamos, olha, Deus aceita todas as coisas? E alguns falam assim, não, pastor, ele não aceita todas as coisas. E tudo bem, isso é verdade. O próprio mandamento já nos dá essa ideia, que Deus tem um tipo de adoração verdadeira e um tipo de adoração falsa. Mas eu te pergunto, o que é essa adoração verdadeira? E você fala assim, pastor, eu devo adorar a Deus de todo o meu coração. E é verdade, devemos adorar a Deus de todo o coração. Então, tudo que eu faço para Deus de coração, Ele aceita. Não é assim que funciona. Então, muitas vezes, a gente vê irmãos fazendo coisas com uma boa iniciativa, de bom grado, movidos pelo seu coração, movidos pela emoção. Mas, realmente, essa não era a vontade de Deus. Ao longo da história, nós vemos, da história bíblica, nós vemos homens e mulheres que tomaram decisões, até aos olhos humanos, de bom senso, mas não foram aceitos. Adorações que não foram aceitas, porque não foram de acordo com a vontade de Deus. Uma outra coisa que as pessoas falam, não, Deus só aceita aquilo que for o melhor. E isso é verdade em partes. É claro que nós encontramos aqui no aspecto da adoração, ele pedindo ali as primícias da terra, os primogênitos dos animais, os animais sem defeitos, os melhores e tudo mais desse tipo. Mas a grande verdade, queridos, é que nem sempre aquilo que é melhor diante dos nossos olhos realmente é o melhor diante dos olhos de Deus. Então nós devemos tomar cuidado não com aquilo que eu acredito que deve ser a adoração certa a Deus, mas eu tenho que estar em íntima relação com Ele para realmente entender qual é a tua vontade e executar então a sua vontade e adoração, para que a minha adoração suba a Ele como um aroma suave, agradável aos seus olhos. Então, quando nós tratamos tudo isso dentro do âmbito do livre-arbítrio, fica muito claro uma coisa, que na minha vida, quando eu aceito a Deus e desejo que Ele seja realmente o meu único Deus, quando eu aceito o primeiro mandamento na minha vida, daqui para frente, que eu aceitei, como eu vou viver, como eu vou adorá-lo e como será a minha vida daqui para frente, quem define é Ele e não eu mais. Então esse é um aspecto que deve ficar muito claro dentro de nossa vida, dentro da sua vida, que deseja realmente ser um verdadeiro cristão. Eu tenho essa liberdade para escolher se eu vou aceitá-lo como Deus ou não. Mas após aceitá-lo, como eu vou viver, como vai ser a minha vida e como vai ser a adoração verdadeira a Ele, quem define isso é Ele. E eu então, como eu mencionei no início da palestra, pelo seu poder, pelos seus méritos, eu peço a Ele então discernimento para executar e forças para executar as coisas segundo a sua vontade. Então aqui ele deixa bem claro como ele não quer ser adorado. E o uso de imagens de esculturas dentro da adoração não era uma coisa que era aceitável e não continua não sendo aceitável diante dos seus olhos. Aqui então Deus deixa muito claro que as adorações aos deuses pagãos que foram criadas por homens do passado e que eles, pela cultura do Egito, viram isso de maneira tão intensa e viriam isso diante da história do teu povo, como assim é mencionado também na Bíblia, tudo isso não seria aceito e deveria ser exterminado dentro do povo. E como eu mencionei na história aqui, todas as vezes que o povo se corrompeu, todas as vezes que eles passaram por desgraças e sofreram a ira de Deus, foi justamente por permitir que falsos deuses, falsas adorações, falsos profetas
entrasse então de novo dentro do teu âmbito espiritual, dentro da tua vida, e mudasse então ali o destino do teu povo. Então nós temos que tomar, queridos irmãos, muito cuidado para não deixar que essa falsa adoração volte até mesmo nos dias de hoje. E aqui você pode falar assim, pastor, peraí, tá legal, entendemos aqui, Deus deixa de maneira muito clara como ele não quer ser adorado. E realmente, através de uma imagem de escultura, nós não deveríamos prestar culto a ele. Tudo bem. Agora, o que nós temos dúvida aqui, e o que gera um desconforto, são duas coisas, pastor. Será que Deus realmente não entra em contradição? Porque aqui ele diz, não farás para ti imagem de escultura. Mas um pouquinho para frente, quando nós chegamos ali em Números, nós temos a história ali das serpentes no deserto. E aquelas serpentes então picavam as pessoas, algumas morriam por causa disso. E qual foi então a ordem de Deus? Para que se levantasse então uma serpente de bronze. E todas as pessoas que olhassem aquela serpente de bronze seriam curadas. E aí, meus queridos irmãos, vem um aspecto muito importante para nós entendermos. Porque aparentemente, realmente, parece que Deus entrou em contradição aqui. Ele colocou um elemento para que não fizesse imagem de escultura e, tempos depois, manda-se fazer uma imagem de escultura. Será que Deus mudou? Será que se ele mudou então nesse mandamento, ele não poderia ter mudado em outros mandamentos? E a resposta aqui, queridos irmãos, é muito simples e muito clara. Quando nós estudamos aqui o segundo mandamento, essa palavra do farás, do verbo fazer, ela é justamente um fazer com o intuito de adorar. O ato de você sentar ali e forjar então aquele material, aquela escultura, é simplesmente para um ato de adoração. E mais do que isso, você não precisa nem saber hebraico para entender esse elemento. Quando Deus mandou criar então ali a serpente no deserto, em nenhum momento ele ordenou que aquela imagem fosse adorada. Era simplesmente um símbolo que as pessoas deveriam se lembrar quem realmente é Deus, da onde veio a cura, e ele deu a ordem para que se olhasse para aquela serpente, e essa seria a maneira deles serem curados. Não era para adorar aquela serpente, e não era ela o Deus verdadeiro deles. Algo simples assim. Você poderia mencionar também, pastor, dentro de toda a linguagem do santuário aqui, nós temos vários elementos, com pedras preciosas, joias, e tudo isso você falou até numa parte passada aqui. Tinha ali a questão da púrpura, todas as medidas e tudo mais. E dentro desses elementos, tem ali a Arca da Aliança. E a Arca tem 2 querubins em cima dela. E a Arca, pastor, era um elemento crucial dentro da adoração. Nós sabemos, pastor, biblicamente falando, que a Arca simbolizava a presença de Deus. E até mesmo os 10 mandamentos foram colocados dentro dela. E aí, pastor, como que você responde isso? Deus manda não ter imagem de escultura para adoração. E agora temos aqui a Arca da Aliança. Da mesma maneira, queridos irmãos, a arca era um símbolo da presença de Deus. Era um símbolo da aliança que eles tinham com o teu povo. Era assim um elemento dentro de todo o aspecto da adoração. Mas em nenhum momento a arca em si era para ser adorada. Ninguém olhava ali para a arca e se ajoelhava perante ela, adorando aqueles elementos dela. Então não se devia adorar aquele material forjado. Então, queridos irmãos, o que nós temos de essência dentro desse mandamento que podemos trazer para nossos dias é que realmente na igreja eu posso ter o símbolo ali da igreja esculpido. E isso não é um pecado. Quem acompanha nossas lives vê ali uma cruz e aquela cruz não tem nenhum problema, porque eu não adoro aquela cruz, ela só é um símbolo para que eu lembre sempre de quem é o meu Deus e porque ele morreu por mim. Eu posso em alguns slides usar imagens de Jesus, imagens de Deus, imagens de aspectos bíblicos, desde que eu não os adore. Se em algum momento o povo adorasse aqueles querubins, estariam pecando. Se em algum momento eles adorassem a serpente, estariam pecando. E se em algum momento eu adorar qualquer um desses elementos, eu também estarei pecando. Porque a minha adoração, ela deve ser com hinos de louvor, com sacrifícios verdadeiros, com a minha entrega de corpo e alma, reconhecendo que Ele é o meu Deus. A minha adoração hoje é através do meu batismo, que é o firmamento público da minha aliança para com Ele, e tantas outras coisas mais. Então nós não devemos, queridos irmãos, de nenhuma maneira, pegar então esses ídolos
de pedra, de barro, de madeira, de ouro, de prata, e aí então adorá-los como um elemento dentro do culto. E aqui, queridos irmãos, eu quero traçar dois aspectos importantes com vocês quando nós falamos sobre ídolos. E o primeiro é justamente esse, dentro da parte do paganismo. Quando nós falamos sobre essa questão dos ídolos, e até mesmo trazendo para algumas igrejas no contexto de hoje, eles fazem ali algumas diferenças, né? Não, pastor, dentro dos nossos cultos não tem adoração a ídolos, mas sim veneração de uma lembrança de boas pessoas que foram eles ali. Então não existe problema nenhum eu pegar uma pessoa, ou até mesmo o próprio Jesus Cristo, criar então ali uma imagem dele e ter ali então e eu venerar aquela imagem. Então aqui, queridos irmãos, existe uma falácia, um risco muito grande. Primeiro, porque aquelas imagens que foram forjadas, elas realmente tipificam toda a ação ali do culto. Aquela imagem propriamente dita, ela é santa. E se em algum momento, dentro da concepção dessas pessoas, se em algum momento ela for destruída, se em algum momento ela for quebrada, se em algum momento ela for perdida, a dor no coração dessas pessoas, por causa daquela imagem, é gigantesca. Então nós não podemos, queridos irmãos, achar que veneração não tem nada a ver com adoração, porque tem. São pequenas armadilhas que são colocadas para que você, então, não viva a adoração real que o nosso Deus realmente quer que você viva. Um outro elemento importante dentro desse contexto. Deus, queridos irmãos, ele é extremamente poderoso. E o nosso Deus é extremamente maravilhoso. Como que pode eu e você, criaturas, criarmos alguma coisa semelhante a Deus? Humanamente falando, isso é impossível. E eu tenho um livro aqui, que é um livro base nesse estudo nosso sobre os 10 mandamentos, que é esse aqui, é um livro batista, chama A Ética dos 10 Mandamentos. E quando ele fala sobre o segundo mandamento, ele traz alguns elementos bem legais. Eu gostaria de dividir esse elemento com vocês. Então, quando ele faz a comparação do Deus verdadeiro e a adoração ao Deus verdadeiro com um Deus feito através de uma imagem de escultura. Então, nós temos aqui, dentro da imagem, um Deus presente, entre aspas, dentro daquela congregação. Está ali, então, a imagem de Cristo assim, assim, assado. Mas para quem não está na igreja, para quem não está ali vendo aquela imagem, para esses que creem nos ídolos, Deus só está ali. Nós que cremos no Deus verdadeiro, cremos num Deus onipresente, que Ele está em todos os lugares. Ali na imagem é o Deus mutável, porque o escultor pode fazer como ele quiser. O nosso Deus, ele é imutável. Aquela imagem pode ser destruída. O nosso Deus é indestrutível. Aquela imagem é uma imagem definida. O nosso Deus é indefinível. Ali tem uma imagem inanimada. O nosso Deus é um Deus vivo. Conforme Isaías 44 diz, é uma imagem que não tem olhos e não vê. Mas o nosso Deus é um Deus que se revela, que ouve, que age, que atende, que protege, que realmente olha por nós. Então existe uma diferença muito grande naquela imagem. E quando então eu adoro aquela imagem, quando eu venero aquela imagem, eu estou me esquecendo realmente de quem é o nosso Deus. E eu transfiro então a minha imagem de Deus, a realidade de Deus, para aquela imagem. Então, infelizmente, as pessoas que levam a adoração para esse nível, elas colocam o nosso Deus numa caixinha e se esquecem de tão grande, o quão grande ele é. E aí nesse texto traz uma pequena linha muito sábia, que diz assim: os ídolos foram criados e não criam, enquanto o Deus verdadeiro cria e nunca foi criado. Então, quando eu adoro ao meu Deus, sem o uso de imagem de esculturas, eu estou colocando o meu Deus justamente no patamar aonde ele gostaria que você colocasse dentro da tua vida. Esse é o primeiro elemento. E o segundo elemento, queridos irmãos, saindo um pouquinho do mandamento, mas trazendo para a ação prática da igreja, é o seguinte: quando eu vou a um culto, quando eu participo de um estudo como esse, e até pergunto para você, o porquê que você está aqui essa noite? Dentro desse aspecto da adoração. É claro que aqui, queridos irmãos, pelas limitações que eu tenho como ser humano, e não sou dessa parte da internet, não sou dessa parte digital, nós não tivemos aqui realmente um culto completo.
Nós não tivemos aqui um momento de adoração através dos cânticos. Talvez não usamos nenhum tipo de ferramenta aqui para fazer ali a nossa adoração através dos dízimos e ofertas. Mas estamos aqui em adoração, lendo a palavra de Deus, meditando naquilo que é a tua vontade. Agora, você está aqui por quê? Para realmente buscar a Deus na tua palavra, entendendo que através da palavra eu estou na presença de Deus? Ou estou aqui realmente só para ver o pastor Mateus? Ou estou aqui para ver o que ele pensa sobre esse tema? Se é esse o teu intuito e não o primeiro, você está aqui errado. E sabe, queridos, quando nós falamos em igreja, em adoração, eu fico triste de ver que até mesmo no meio adventista, muitas pessoas estão indo para cultos, não para adorar ao Deus verdadeiro, mas simplesmente para adorar pessoas. É claro, queridos irmãos, que eu reconheço que existem bons cantores, pessoas usadas por Deus, existem bons pregadores, pessoas usadas por Deus, e muitas vezes nós somos atraídos a eles, porque sim, vemos a manifestação do Espírito neles e sentimos a presença de Deus também em nossa vida. Mas sabe, queridos, quantas vezes nós encontramos isso? Pessoas que vão a cultos, não ali para realmente adorar a Deus, mas para ver o pregador ou para ver o cantor. Então, essa é uma linha muito tênue que você tem que ter no teu coração. O porquê que você vai no culto? Para realmente buscar uma adoração verdadeira a Deus. Ou simplesmente para ver pessoas. Para no final lá tirar uma foto, pegar um autógrafo, postar no Instagram, postar no Facebook e falar, tá vendo onde eu estava? Olha quem eu vi, olha como que foi. Que programa maravilhoso. Mas não por causa da adoração a Deus, mas simplesmente pelas coisas que ali foram executadas. Então tome cuidado para não transformar ídolos, não de pedra, não de barro, não de pedras preciosas, mas até mesmo homens e mulheres que você adora, em vez de adorar realmente ao nosso Deus. Então todo esse é o aspecto da adoração. Ter o propósito verdadeiro da adoração, a incompatibilidade que existe entre o nosso Deus e esse formato de adoração. A veneração e a adoração, em tese, na vida prática, são as mesmas coisas. E essa habilidade de criar ídolos vem da ação humana. Deus não quer que você crie nada. Deus quer que você adore aquele que realmente é o Criador. E é Ele que te mostra como deve ser, como ele que criou, né, todos os sítios da verdadeira adoração. Então, o segundo mandamento, em ações práticas também, ele pode ser o primeiro degrau para você quebrar o primeiro. O segundo mandamento é o primeiro degrau para você quebrar também o primeiro mandamento. E cada vez que nós vamos estudando mais esse tema, queridos irmãos, nós vamos ver exatamente aquilo que Tiago colocou, que quando você quebra um mandamento, você acaba se tornando culpado de todos. Certo? Então essa é a primeira parte, é a parte mais longa, falando então sobre o segundo mandamento, sobre o aspecto da adoração. E agora temos então um segundo aspecto, que é sobre a conduta de vida e a consequência de nossos atos. E aqui, queridos, eu vou direto ao ponto, mas é muito interessante e muito importante conversarmos sobre isso, que é quase um tema esquecido na igreja. O texto do segundo mandamento, ele também nos traz um contexto de aliança e de bênção e maldição. Então aqui, no segundo mandamento, Deus é muito claro. Olha, para aqueles que não me obedecem, para aqueles que não guardam os meus mandamentos, para aqueles que fazem uso de imagens de escultura, para esses, até a terceira e quarta geração serão aborrecidos. Fazem parte do grupo da iniquidade. Mas para aqueles que realmente me adoram e guardam os meus mandamentos, eu farei misericórdia até 1000 gerações. Então, sabe, queridos, olha como que funciona a bênção e a maldição de Deus. Ele prefere 1000 vezes nos abençoar mais do que nos amaldiçoar. A sua maldição, ela dura menos, a sua bênção dura muito mais. Se nós que somos criacionistas acreditamos que esse mundo tem um pouquinho mais de 6.000 anos, e perante a Bíblia, cada geração simboliza um período de 40 anos. Imagina Deus falando aqui, para aquele que me ama, que guarda os meus mandamentos, eu vou proteger por 40.000 anos.
É uma bênção sem medidas ou não é? É uma bênção por toda a vida? É. Desde que eu não quebre a bênção, fazendo uso de alguma maldição, quebrando algo que não seja da vontade de Deus. Então ele realmente, queridos irmãos, quer cuidar de nós, quer nos abençoar. E a única barreira que está realmente entre eu e Deus sou eu mesmo, quando não executo a sua vontade em minha vida. Agora, uma coisa muito importante, queridos irmãos, é a seguinte: eu peço para que você preste bastante atenção e não coloque aqui minhas falas fora do contexto. Nós temos que entender, queridos, de maneira muito clara, que toda ação gera uma reação. E essas ações, elas geram reações em minha vida e na vida das pessoas que também estão ao meu redor. Então, é claro, queridos irmãos, isso é indiscutível, que a salvação, ela é sim um aspecto individual. Cada um de nós somos responsáveis sobre a nossa vida. E no dia do juízo ali, eu não vou ser salvo por tabela. Não é porque minha esposa foi muito boa e eu fui muito ruim, que agora ela vai para o céu e por tabela eu vou junto com ela. Não é assim que funciona. Repito, a salvação, ela é individual. Agora, é claro, queridos irmãos, que as ações que nós temos, elas modificam sim a vida de todos que estão ao nosso redor. E é por isso que o texto fala que a geração passa ali de pai para filho, tanto a bênção quanto a maldição. E quer ver como que isso ela é verdade em vários aspectos? Por exemplo, pega na parte da ciência. Existem muitos estudos e muitas conversas que existem vários problemas genéticos que são passados pelo histórico familiar. Você vai no médico e está com um problema no coração. O que ele pergunta? Teu pai tinha problema no coração? Tua mãe desenvolveu ali algum outro tipo de doença? É uma doença autoimune que faz parte do contexto familiar? Isso passa de geração a geração. O próprio pecado passa de geração a geração. Por um homem entrou o pecado e o pecado passou então a todos os homens. Uma outra coisa importante, quer dizer, claro, alguns estudos falam que até mesmo elementos da nossa característica de humor, de nervosismo, de estresse, isso passa de pai para filho. Quando a gravidez ali tem alguns fatores que podem acarretar numa mudança da vida da criança para sempre, inclusive para a geração seguinte. Então, são todos os elementos que são ações tomadas hoje que vão passar assim para as futuras gerações. E em termos de pecado, queridos irmãos, nós podemos colher isso também. Então pegue, por exemplo, um pai que realmente não gostava do seu trabalho, que vivia ali em casa, sempre passando por dificuldades, por problemas, e até não se preocupava quanto a isso. Uma pessoa que batia ali na sua esposa, uma esposa que traía e mentia para o teu esposo, que vivia ali com série de agressões e outras coisas mais dentro dos teus filhos. E uma criança que cresce dentro desse contexto, ela vai sofrer as consequências desse contexto, de ações dos mais velhos, ela vai colher frutos disso daí na sua vida? Ela vai. Ao mesmo tempo que um pai amoroso, uma mãe amorosa, vai criar um filho num contexto muito melhor do que a primeira situação que nós colocamos, isso é nítido que sim. E como eu preguei um pouquinho no domingo, eu faço essa análise da minha vida, e às vezes eu fico refletindo a bênção que foi e que é o contexto no qual eu fui criado. Um privilégio que outras pessoas não tiveram. Então, eu nasci num lar cristão, eu nasci num lar adventista. E se não fosse assim, será que hoje eu teria as bênçãos que eu realmente reconheço que eu tenho? De conhecer a verdade, de conhecer esse Deus e de ter Ele como guia da minha vida. Se fosse em uma outra família, como que seria a minha história? Como seria o meu conhecimento de Deus? Com que idade que eu poderia decidir se aceitaria Ele como meu salvador pessoal ou não? E como que isso teria acarretado na minha escolha profissional, na minha escolha de fé, nas minhas amizades e tantas coisas mais? Então, queridos irmãos, nós temos que entender que as decisões que nós tomamos hoje, elas irão sim influenciar na nossa vida, na vida dos nossos filhos, do nosso cônjuge, dos nossos netos, e quantas gerações mais.
Eu olho para a vida da minha esposa, bisavô pastor, avô pastor, pai pastor, tio avô pastor, tio pastor. E quando eu converso com toda a família, é um contexto diferente de quando eu vejo o contexto da minha mãe, no qual ela é a única adventista da família. Eu sou grato a Deus, porque minha avó, Dona Érica, mãe do meu pai, um dia conheceu a igreja e passou isso para a geração. Eu sou grato à minha mãe, que por ser a primeira adventista, conheceu a verdade e passou isso para mim e para o meu irmão. E continua passando isso para os netos. E se Jesus Cristo não voltar e estiverem com vida, passaremos para os bisnetos. E quantas gerações mais serão de pessoas sinceras ao lado de Deus? De pessoas vivendo uma vida de um testemunho de qual é o Deus verdadeiro. E tendo em sua vida a missão de fazer discípulos para Jesus. Então você está conseguindo ver a bênção que passa de geração em geração e a maldição que pode tomar de geração em geração? Então por isso, meu querido irmão, meu querido amigo, você que está nessa página, eu digo para você, quebre hoje a maldição e aceite totalmente ao nosso Deus como o teu Deus, como o Deus da palavra, como sendo o teu Deus. E mude então essa vida, para que você não colhe as maldições, mas realmente possa colher as bênçãos. E que todo o teu contexto familiar seja um contexto guiado por Deus. Então, o segundo mandamento, ele mostra o quão importante é a adoração verdadeira. O quanto essa adoração verdadeira vai mudar a tua vida, a vida das gerações seguintes. Nós temos que entender que devemos adorar a Deus como Ele quer ser adorado. E que cada ação que nós temos, elas terão consequências, para o bem ou para o mal. Mas se Ele realmente for o nosso guia, só tomaremos decisões ao lado daquilo que é o bem, pelo seu poder, pela sua honra e pela sua glória. Amém? Então esse aqui é basicamente o estudo do nosso segundo mandamento. Qualquer dúvida, qualquer comentário, pode me mandar um zap, pode escrever aí, nós estaremos conversando sempre. Fazendo um link sobre isso, na próxima quinta-feira estudaremos o terceiro mandamento, que você vai ver que tem tudo a ver com aquilo que nós já estudamos até agora. Tá bem? Eu quero aqui desejar uma boa noite para o Almir, que chegou aqui também, a Mazé, o irmão Cândido. Que Deus abençoe aqui todos vocês. Como nós não temos nenhum pedido aqui em especial, eu quero colocar um pedido aqui em especial para que você realmente continue orando pela reabertura da igreja, pelos projetos que estamos executando, pelas pessoas que têm tomado decisões ao lado de Cristo, para que dessa maneira então, mesmo em meio a essa Covid, todo esse problema, possamos fazer aquilo que é agradável aos olhos de Deus. Amém? Feche seus olhos então, vamos orar. Amado Pai Celestial, nessa noite nós estudamos aqui sobre o segundo mandamento. Entendemos um pouquinho como o Senhor não quer ser adorado, através de imagens, esculturas, de falsas adorações, em paralelo com as coisas que eram pagãs, criadas pelo próprio inimigo para iludir o povo. O Senhor, ó Deus, é o nosso Deus, e não há nada aqui na nossa terra que possamos fazer que seja comparável a Ti. Então, por isso, conhecendo a Tua vontade, a maneira pela qual o Senhor quer ser adorado, pedimos o Teu poder, a Tua sabedoria, para fazer aquilo que é agradável diante dos Teus olhos. Porque dessa maneira, ó Deus, sendo fiéis a Ti, sabemos que teremos o Teu bom grado, mas além disso, podemos colher então as bênçãos de geração a geração. E hoje, ó Deus, nós estamos aqui, queremos tomar um voto ao Teu lado. Queremos realmente fazer um compromisso de sermos fiéis a Ti. E que através dessa fidelidade, nosso cônjuge, nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, se por acaso o Senhor não voltar, nossos amigos que estão ao nosso redor, todos eles possam receber também uma parcela dessa bênção que é derramada em nossas vidas. Por favor, ó Deus, continue abençoando a Tua igreja, os desafios que nós temos, e que a cada dia possamos ser vitoriosos. E nesse momento que nós faremos a reabertura de algumas igrejas, que tudo seja executado da melhor maneira possível, que possamos seguir os protocolos e com muito tato, com muito cuidado, preservar ali também a vida dos nossos irmãos.
Por favor, ó Deus, que esse mal, que essa desgraça não chegue ali aquelas pessoas que são realmente fiéis a Ti, que estão voltando ali também na igreja, e que se por acaso, mesmo que esse mal for cometido, que a nossa esperança em Ti possa cada dia ser mais fiel, que possamos estar prontos para a Tua volta, receber as bênçãos da Tua cura e a certeza também da salvação. Por favor, ó Deus, nos dê ainda hoje uma boa noite de descanso, um ótimo dia amanhã, uma preparação já para o teu santo sábado. São as bênçãos, ó Deus, que eu peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe a todos, uma boa noite e até a próxima.